Seida chega na casa de Henry. Satsumiz abre a porta. Ela vai rapidamente até a sala para ver Arda e pergunta onde está seu pai irresponsável. Satsumiz responde que ainda não acordou, bebeu até cair e acredita que o motivo é que a namorada o abandonou. Ele viveu com muitos homens o tempo suficiente para perceber isso. Os dois vão até o quarto de Henry. Seida abre as janelas e o acorda. Satsumiz já havia deixado um copo d'água ao lado dela e ela pede que ele se sente para beber. Henry pede desculpas a eles e Seida responde que está tudo bem, ela irá fazer o café da manhã para as crianças e um café forte para ele. Satsumiz diz ao pai que ele não deve se preocupar, uma mulher muito melhor que Kisme entrará em sua vida, até Seida é muito mais bonita e alegre, ele deveria se casar com ela. Seida traz para ele uma bebida que o fará se sentir melhor e pede a Satsumiz que cuide do pai. Henry fica pensando e Satsumiz olha para ele sorrindo. Sen diz a Kisme que já faz muito tempo e eles não podem ficar mais. Ele já lhe deu vários dias. Kisme pede que ele dê apenas um pouco mais de tempo. Nada de ruim vai acontecer. Sen avisa que serão apenas mais 3 dias, então eles terão que ir embora, quer ele tenha resolvido o problema ou não. Kisme diz que está bem e pede que ele saia agora, pois seu irmão e Enver chegarão a qualquer momento. Ao abrirem a porta se encontram cara a cara com os dois. Enver reconhece Sen e diz que ele deve ter ido à sua alfaiataria por recomendação de Kisme. Sen diz que sim e cumprimenta Arif, que o olha sério e também o cumprimenta. Se despede e vai embora. Kisme pede que eles entrem. Ao mesmo tempo, Seida ajuda Henry a sair da cama e o leva para a mesa. Henry conta que a mesa ficou linda com toda a comida que ela preparou. Seida responde sorrindo que aprendeu tudo desde que trabalhou com Fazile. Ela conta a Henry tudo que não deve comer para cuidar do estômago enquanto se recupera. Depois conta a Satsumiz que o milagre de que havia falado finalmente se cumpriu. Satsumiz pergunta se ela quer dizer que Arda vai ficar com eles e Seida, com lágrimas nos olhos, diz que sim. Satsumiz abraça o irmão e Arda o abraça também. Henry olha para Seida e coloca a mão na dela. Raif está tomando o café da manhã com a mãe, que olha para ele e pergunta por que ele olha para baixo. Raif diz a ele que quando Seida não está ele fica triste. A presença deles dá vida a toda a casa, fica mais quente e colorida, mesmo sendo diferentes também. Fazile diz que ela tem razão e que também sente falta dela, ela não pode negar. Ela chama seu filho de Rick Ricon assim como Seida faz e os dois riem. Fazile vai até a cozinha e Raif olha a foto de Seida no celular. Henry sai do banheiro e pede desculpas a Seida por seu estado diante das crianças. Seida diz a ele que ele só precisa garantir que isso não aconteça novamente. Ela percebe que Henry está triste e pergunta o que há de errado. Ele diz a ela que a verdade é que quer uma vida do jeito que está agora, com a mesa cheia de comida e as vozes das crianças por toda a casa. Ele já tentou várias vezes, mas sua vida é cheia de fracassos. Ele sempre estraga tudo e agora Kisme o deixou. Seida diz que sente muito. Kisme é um grande ser humano, pois ele conseguiu uma mudança imensa em Arda e ela agradecerá a ele durante toda a vida o que ele fez por eles. Henry pega nas mãos de Seida e pede que ela viva aquela vida juntos como uma grande família. Os filhos a adoram e ficariam felizes. Seida pergunta o que ele pensa. Ele a ama? Henry apenas diz a ela que ela é a mulher mais maravilhosa que ele conhece. Talvez com o tempo e criando os filhos juntos ele consiga amá-la. Seida solta suas mãos e diz que as coisas não são assim. Ela estava muito apaixonada por ele no passado e sofreu muito. Todos os sentimentos que ela tinha por ele não existem mais. Eles desapareceram e seu coração começou a amar outra pessoa. Ele entende que ainda está muito magoado e que acredita que não vai conseguir superar, mas vai conseguir e sem perceber vai amar outra mulher. Ele agradece e Seida se levanta para ir embora, mas Henry impede e pergunta se é verdade que ela ama outro homem. Seida sorri e diz que sim, ela o ama mais do que pode imaginar. Por outro lado, Enver entra muito triste na alfaiataria e se senta em frente à sua máquina de costura. Nizam e Doruk chegam e percebem que seu avô Enver está triste e distraído. Nizam se aproxima e pergunta a Enver se ele está doente. O venerável velho responde que não. Bahar chega e informa a Enver que irá passear um pouco com as crianças e pergunta se lhe oferecem alguma coisa. Enver responde que não e agradece. Bahar pede às crianças que saiam, mas elas dizem que querem ficar com ele um pouco e Bahar diz que está tudo bem e pede que obedeçam.
Nizam pergunta a Enver se ela está triste porque Sirin fez algo ruim de novo. Enver diz que os adultos às vezes também podem ficar tristes, mas então tudo ficará bem. As crianças pedem ao avô para irem juntos ao parque para que ele possa relaxar e ser feliz. Enver não quer, mas as crianças o convencem fazendo cócegas nele. O alfaiate os abraça e diz que eles são a sua alegria. Depois eles vão para o parque. Sirin sai furtivamente do quarto do hotel e desce até a recepção, pede ao responsável que peça comida para entrega porque ela está um pouco doente e não pode sair. O homem diz a ele que se quiser esse serviço, vá para um hotel 5 estrelas. A louca ondulada enfatiza que está doente e pergunta se lhe custa tanto fazer esse favor. O homem diz a ela que ela não parece tão doente, mas sim que parece que ela está se escondendo de alguém e não quer ser vista. Aí ele pergunta de quem ele está se escondendo. Sirin responde que não está se escondendo de ninguém e só se sente mal. A louca o insulta chamando de estúpido e volta para o quarto chateada. Então ela vê pela janela um supermercado próximo. Ela liga o celular e diz o número de casa, depois pede vários produtos para comer. Ao final da ligação, Sirin desliga o celular. No refeitório de Henry, Bahar vem visitar Arif, eles se sentam e Arif pergunta como ele está. Bahar responde que ela está bem, mas seu pai não está bem e isso preocupa. Arif pergunta se eles têm notícias de Sirin. Bahar diz que não, seu telefone está desligado, mas quando o dinheiro acabar ele certamente voltará. À tarde, Enver e eu irão ao médico de Sirin e ele espera que se sinta melhor. Arif diz que é o melhor para todos, existe a possibilidade de Sirin querer se suicidar e seu médico querer ajudar seu paciente. Bahar diz que é verdade e diz que vai embora agora, estava apenas caminhando e não sabe por que foi parar no refeitório. Ela se despede de Arif e vai embora, ao chegar ao prédio. Bahar precisa ocupar a mente com alguma coisa e começa a limpar a entrada do local. Yusuf a vê e pergunta onde ela conseguiu água para isso. Bahar irritado grita com o velho careca de seu apartamento e pede que ele entre. Yusuf entra em seu apartamento e Bahar pensa que ele é um velho odioso. Enver e as crianças chegam ao parque. Doruk pergunta ao avô se ele tem uma moeda para comprar um algodão doce. Nizam acha que o irmão é rude em pedir dinheiro, mas Enver lhe dá uma nota e o menino compra um algodão doce. Quando volta, dá-o ao avô e diz-lhe que é para ele sempre que se sente triste, só ajuda a levantar o ânimo. Nizam abraça o irmão por ser tão atencioso e Enver lhe dá mais dinheiro para comprar mais 2 algodões. Doruk vai atrás do algodão e Nizam abraça o avô. Doruk retorna e eles voltam para casa. Nizam sorri ao ver Satyumis entrar no prédio com Seida e Arda. À noite, Sirin olha seus ferimentos no espelho e se lembra de quando confessou a Arif que foi ela quem matou Sarp no hospital. A maluca também lembra que zombou de Arif porque ele não tinha provas para acusá-la perante a polícia. Sirin se senta na cama. Enver vai se encontrar com todos no apartamento de Seida. Ele começa a contar como foi o encontro com a médica de Sirin. Ele disse que ela tinha a capacidade de esconder sua doença e enganar as pessoas, já que tem uma inteligência acima do normal. Além disso, sua doença é muito difícil de tratar. Bahar pergunta o que mais ele disse se ele acha que Sirin pode ser perigoso. Enver diz a ela que a melhor coisa que podem fazer por ela, como ela disse uma vez a Tisse, é confiná-la a uma clínica psiquiátrica e se ela não tomar os remédios ela pode se tornar muito perigosa. Enver conta a eles que a Tisse apenas lhe disse que ela deveria tomar remédios, mas nunca que deveria ser internada em uma clínica. Seida diz a Enver que gostaria que a Tisse tivesse contado a ela, mas Arif diz que não é muito fácil ir a uma clínica psiquiátrica e a Tisse provavelmente não ousaria. Enver diz a Arif que ele está certo. Sirin ouve o homem da recepção do hotel batendo em sua porta e pergunta se ela precisa de alguma coisa porque está muito frio e se ele pode ajudá-la com isso. Sirin, muito nervoso, pede que ele vá embora ou ela chamará a polícia. O homem diz a ela que não acha que isso seja bom para ela porque aparentemente ela está fugindo da polícia. Sirin coloca uma cadeira na porta e o homem sugere que ela ligue para ele se precisar dele. A louca ondulada apavorada começa a chorar e pensa que não tem escapatória. Enver relata que o médico também lhes disse que pode dar-lhes um atestado para levá-la sob custódia, porque qualquer um de seus colegas pode dar o mesmo diagnóstico se passar algum tempo com Sirin. Seida diz que o mais importante é encontrá-la agora, mas eles não sabem por onde começar.
Arif diz que talvez ele tenha ido embora e decidido nunca mais voltar. Enver diz que gostaria disso, mas Bahar diz que a melhor coisa que pode acontecer com eles agora é que Sirin volte para levá-la a uma instituição onde ela esteja segura, pois se ela fugir não poderá conviver com medo de que ele voltaria a qualquer momento. Arif diz que tem razão, Sirin não é uma pessoa que ficaria sozinha, mas que buscaria vingança. Enver e Arif se despedem e saem da sala porque já é tarde demais. Seida se senta ao lado de Bahar e pede que ele não leve a mal. Depois pergunta se ele acha que Enver contatou Sirin e não quer contar a eles. Bahar diz que não acredita e pergunta o que o faz pensar isso. Seida diz a ele que tem suspeitas porque Sirin é sua filha e não é fácil para ela ousar traí-la. Ela também lembra que a Tice sempre defendeu a louca ondulada e não quis interná-la. Bahar apenas diz que confia no pai e que ele não ousaria escondê-la. Seida lembra que Arif disse que talvez Sirin tenha partido para sempre e Enver disse que espero que sim. Bahar diz que ouviu, mas acredita que Enver quis dizer isso em outro sentido e é óbvio que Enver deseja que Sirin tenha um bom tratamento e possa ficar de olho nela. Seida diz a ele que é verdade e que seria ótimo. Bahar toca a cabeça porque dói. Fazila e Arif decidiram sair para jantar e a escritora conta ao filho que foi uma ótima ideia que ela teve. Ela não suportava ver a cara triste dele em casa e ela tentando animá-lo com sua imitação de Seida. Arif acredita que suas imitações dão muito certo e Fazila conta que desde pequeno gosta de imitar as pessoas. Seu pai até pagou para ele imitar a avó porque achava isso muito engraçado. Fazila recebe uma ligação e após desligar avisa Arif que acaba de ser informado que deseja sacar uma grande quantia em dinheiro de sua conta. Arif responde que sim e Fazila pergunta por que ele quer aquela quantia. O jovem diz que sua intenção é comprar um filho. Fazila fica surpreso e Arif diz que vai comprar um filho para dar a Seida e ter o filho de volta. Fazila suspira e Arif diz à mãe que sabe o que ela está pensando, mas não sabe. Seida nunca pensaria em pedir-lhe esse dinheiro e essa ideia era só dela. Ele pede que sua mãe o ajude para que Seida não descubra que o dinheiro é dele, muito menos depois que ela rejeitou seu anel. Ele deve dizer que o dinheiro é dela e terá que convencê-la de que a ideia foi dele. Fazila pensa muito. No dia seguinte, Seida chega à casa de Fazila. Arif avisa a mãe em voz bem baixa que agora irá para o quarto dele para que ela conte. Arif cumprimenta Seida e ela o chama de Rick Ricon. Ele avisa que voltará imediatamente. Fazila pede a Seida que se sente ao lado dela para lhe contar algo muito importante. O escritor conta que junto com seu filho decidiram apoiá-la para resgatar Arda. Uma criança merece crescer ao lado da mãe e por isso lhe darão todo o dinheiro que necessita para que não lhe seja tirado, pois são testemunhas de como ela sofreu por Arda e do quanto o ama. Seida começa a chorar e Fazila pede para ela sorrir, então Seida pede para Arif ir com eles. Seida agradece por pensarem nela e Fazila avisa que amanhã farão os preparativos necessários para efetuar o pagamento para que ela não fique tão angustiada. Seida avisa que não aceitará o dinheiro porque não precisa, pois não sabe como, mas Kisme cuidou de tudo e Dursun assinou a adoção sem exigir dinheiro e Arda já está com ela. Fazila e Arif ficam muito felizes com a notícia e Seida, chorando, diz que não acredita que pensaram nela. Ela esteve tão sozinha a vida toda que nunca pensou em receber um apoio tão grande quanto o deles. Ela se levanta e os abraça, depois começa a trabalhar. Sirin compra roupas e óculos para se camuflar, depois caminha e chega ao bairro de Bahar. A louca ondulada sobe as escadas. Ao chegar ao apartamento de Bahar ouve uma porta se abrir. Sirin se esconde porque é Bahar levando lixo para fora. Sirin desce e se esconde no canto de outra casa. Ela vê Bahar levando lixo para fora e conversa com um vizinho. Yusuf sai de uma loja e reconhece Sirin. Ele se aproxima e diz a ela que todos estão procurando por ela. Sirin pergunta quem estava procurando por ela e Yusuf responde que toda a vizinhança. Ela diz a ele para não se preocupar porque ele está de volta. Yusuf diz a ele que está tudo bem e vai embora. Sirin entra correndo e chega ao apartamento de Enver. Ela procura o dinheiro que havia escondido em seu quarto, mas não consegue encontrá-lo. Sirin diz que seu pai deve ficar com ele. Ela começa a procurar o dinheiro pela casa, enquanto Enver fecha a alfaiataria por um momento para voltar para casa. Sirin derruba uma mesa e Bahar fica surpreso ao ouvir um barulho alto. Sirin rapidamente se esconde atrás de uma porta ao ouvir seu pai chegando.
Alguns segundos depois, Bahar bate na porta de Enver e grita para Sirin sair dali. Enver abre a porta e só avisa que está aqui porque veio buscar algumas camisas. Bahar pede desculpas e vai embora. Enver pega as camisas e as chaves e também sai do apartamento. Sirin continua procurando dinheiro por toda parte. Yusuf vai ao refeitório onde Arif trabalha e avisa que veio conhecer o local e tomar um bom chá com ele. Eles se sentam e Yusuf pergunta por que procuravam Sirin. Arif responde que o motivo importa, eles só precisam encontrá-la a todo custo. Yusuf diz a ela que eles não precisam mais procurá-la porque ela acabou de chegar em casa. Ele a viu entrando no prédio com uma capa enorme e óculos escuros. Arif sai do refeitório e liga para Bahar para avisar que Sirin está ali. A senhora deve descer e aguardar na entrada do prédio. Bahar desce correndo e fecha a porta de entrada. Então ele liga para Enver e informa o que está acontecendo. Os homens chegam e se esgueiram até o apartamento, mas ao entrar encontram tudo bagunçado e ninguém dentro. Bahar pergunta ao pai sobre o dinheiro e Enver tira um envelope de um pote que tinha dentro da geladeira. Sirin não encontrou o dinheiro. Bahar abraça Enver e pede que ela volte ao trabalho enquanto eles organizam o apartamento. Enquanto isso, Sirin foge, lamentando sua desgraça. Ao terminar, Bahar diz a Arif que não consegue acreditar que duvidou de seu pai. Ele acreditava que poderia estar escondendo Sirin, mas ao ver a casa naquele estado soube que não era verdade. Arif pede que ele não se sinta mal, pois Sirin faz com que todos duvidem de todos, mas eles não podem permitir que ele faça isso. Os dois se levantam e Arif diz que irá se matricular na universidade, vai realizar o sonho de terminar o curso. Bahar o abraça com entusiasmo e o parabeniza. Ela diz que nada a deixaria mais feliz agora e ele diz que ninguém exceto ela o faria estudar matemática naquela idade. Seida vê que Fazile e Raif estão assistindo a um filme romântico em que um homem se ajoelha para pedir uma mulher em casamento. Seida pergunta a Fazile se o marido dela também fez isso e o escritor responde que sim. Ele era um homem que gostava de todos aqueles clichês sociais. Seida diz que acha aquilo muito bonito e romântico, mas depois olha para Raif e esclarece que não é necessário. Ele apenas fica em silêncio e Seida vai abrir a porta. Raif pergunta à mãe se o pai se ajoelhou e ela confirma. Bahar chega para trabalhar, mas Fazile avisa que eles irão até a editora ver os protótipos da capa do livro. Os dois se despedem e Raif olha para Seida. Fazile olha para o rosto de Bahar e pergunta se algo de ruim aconteceu com ele. Bahar diz que não vale a pena esconder, porque isso também vai para o livro, então ele conta a verdade a Fazile. Sirin foi ao hospital e matou Sarp. Bahar começa a chorar incontrolavelmente, já que antes não tinha conseguido. Fazile fica muito surpreso. Bahar diz que não acredita que durante todo esse tempo culpou Sarp por abandoná-la e não cumprir suas promessas, quando na verdade ela era apenas mais uma vítima de Sirin. Fazile espera até se acalmar e se sentir melhor. Por outro lado, Arif sai da universidade sorrindo e com o certificado de estudos nas mãos. Aí ele olha tudo ao seu redor e fica muito feliz por voltar a estudar. Fazile e Bahar estão na editora reunidos com várias pessoas. Uma mulher diz a Bahar que sua história é fascinante e ela diz que é muito bom que tenham gostado. Um homem entra e anuncia que lhes mostrará possíveis capas do livro e quando as coloca sobre a mesa Bahar diz que deve haver um engano, pois está escrito o nome de Bahar Sesmeli, quando deveria estar o de Fazile. O escritor diz que ele está errado porque a verdadeira autora do livro é Bahar, já que ela só foi responsável por escrever tudo o que ele lhe contou. Além disso, ele se expressou de uma forma tão correta que não teve nada a corrigir. Ela atuou apenas como sua editora, pois percebeu que não teria coragem de escrevê-lo sozinha. Ele tentou incentivá-la a escrever sozinha, mas ela entendeu que por mais que insistisse, ela não o faria, e o fato é que pessoas bem educadas estão sempre com medo e, embora tenham muitas virtudes e talentos, essa é a sua grande fraqueza. Bahar fica muito emocionado e pede desculpas. Outra capa é colocada sobre a mesa, é uma linda capa onde Bahar aparece com seus filhos e é escolhida. Posteriormente, mostram a capa para Seida e Raif que ficam muito entusiasmados com o livro e com a notícia de que Bahar é o autor. Fazile conta que todos os pensamentos de Bahar estão ali capturados, ela mesma poderia ter escrito, mas não teve coragem. Todos sorriem e Raif pede a Seida que traga champanhe para comemorar. Bahar e Fazile se levantam para ir buscar as bebidas, mas de repente ouvem um barulho alto e quando voltam correndo veem Raif caído no chão.
Eles rapidamente querem ajudá-lo a se levantar, mas quando Raif está de joelhos pede que parem, Seida chega e pergunta o que aconteceu. Raif estende a mão onde está o anel e diz a Seida que só assim ela pode se ajoelhar e espera que ela aceite o anel. Todos ficam muito surpresos. Seida pega o anel, depois também se ajoelha, o abraça e aceita com alegria. Fazila e Bahar sorriem diante da loucura de amor que Raif cometeu e Seida e o jovem continuam se abraçando. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.